Oi, gente. Para você que não me conhece, meu nome é Silvana, criei esse canal Desvendando-se para a gente falar de autoconhecimento. Nesse momento eu tô gravando uns vídeos sobre a experiência que eu tive com religião, a experiência que eu tive numa igreja específica. Se você está gostando dos nossos conteúdos, já deixa o like agora, para você não esquecer. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa história, com quem está precisando ouvir essa história. E vamos lá para essa parte 2 desse dia, que foi o último dia que eu tive na igreja. Então, eu desci as escadas, encontrei aquela amiga que eu disse, uma amiga muito querida mesmo. Ela, pelo meu semblante, eu já vi que ela ficou sem graça, porque ela percebeu que algo não estava bem. Eu só queria sair dali. E aí, tão logo eu entrei no carro, eu já comecei a chorar. Como eu falei em outros vídeos, a distância da igreja até onde eu morava, naquela altura, era de 45 minutos, dirigindo. E eu fui esses 45 minutos dirigindo e chorando, chorando, chorando copiosamente. Se eu não me engano, eu botei um louvor, né? Crente, estava na igreja, ouvia louvor. Então eu botei um louvor e eu voltei chorando largada, chorando sentida, me sentindo traída, me sentindo desamparada. Como assim? Como assim? Eu marquei uma consulta, né, para estar com um pastor, com o meu pastor, para que ele pudesse acolher a minha dor, para que ele pudesse me ajudar naquela trajetória. Eu não sabia da missa um terço, eu não sabia. Depois eu ia descobrir uma série de coisas, né, conforme o tempo foi passando, mas nesse momento eu acreditava naquele Deus que a Bíblia pregava, eu só estava conflitada, eu só realmente precisava de alguém que pudesse me acolher naquele momento, sabe? Me estender a mão. Então foi um momento muito muito ruim da minha vida. Quebrou um ciclo, né? Que a gente acaba criando. A gente faz amizades, né? Na igreja, e enfim. Então foi uma ruptura muito brusca e muito dolorida mesmo. Lembra daquela amiga que eu falei? Acho que falei dessa amiga. Sem ser essa que eu encontrei descendo, essa era uma outra amiga. Mas a amiga, eu acho que eu falei, eu não lembro se eu falei, mas tinha uma amiga muito querida, a gente tinha muita intimidade, eu ia na casa dela, certo? Enfim, era realmente foi uma amizade muito bonita que eu tinha feito na igreja. E o que que aconteceu? Conversando com essa amiga um tempo, tudo ficou, azedou tudo, né? Azedou tudo. Ela sabia os questionamentos que eu tinha. Acabou que a nossa amizade acabou por uma série de coisas, inclusive esse lance desagradável que aconteceu na igreja. Mas uma coisa muito interessante que ela me disse, eu não lembro exatamente as palavras dela, mas uma coisa muito interessante que ela me disse foi que o pastor havia proibido ela de me perguntar o que tinha acontecido ali. Detalhe, isso me fez lembrar de uma outra história, muito semelhante. Quando eu era adolescente, aconteceu uma situação dessa na igreja de uma amiga minha, e exatamente a mesma conduta. Ela foi proibida de contar para, enfim, para algumas pessoas lá, uma situação que havia acontecido. Interessante, né? Por que será que esse pastor proibiu ela de me perguntar o que tinha acontecido ali? Eu tenho as minhas conclusões, obviamente, né? Enfim, aí depois essa nossa amizade acabou acabando, porque acho que não tinha clima, aconteceu essa situação da igreja, por alguma razão isso pesou muito. Por que que eu acho que isso pesou muito? Porque ela foi, eu acho que o que eles chamam de minha mãe espiritual. Apesar de eu não ter, não, eu já ia falar o que ela era de novo, não posso falar porque eu não quero dar muitos detalhes, mas enfim, ela não era a minha líder, certo? Como ela me acolheu ali, eu não sei se foi uma brincadeira nossa, que eu chamava ela de minha mãe espiritual, eu realmente não lembro, não sei se alguém falou isso e pegou e eu fiquei falando isso, mas a gente tinha esse laço, porque foi ela que me acolheu ali, ela me explicou muita coisa, né, como funcionavam as coisas e coisa e tal. Então, tinha essa parte, né, e tinha uma outra parte que era uma coisa pessoal nossa, a amizade acabou, e
E foi triste, mas paciência. Eu espero que, se ela por um acaso estiver assistindo esse vídeo, ela sabe que eu tô falando dela. Eu queria mandar um beijo pra ela. Ah, e dizer pra ela que a vida é assim, que realmente as coisas acontecem assim. Ah, as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer, eu acredito, né? Enfim, ela sabe o que aconteceu. Mas eu desejo tudo de bom pra ela. É, eu não tenho ideia, enfim, não sei onde que ela tá, não sei, enfim, nada da vida dela. Também não procuro saber essas coisas, nem tenho Facebook pessoal. Enfim, mas eu realmente espero que ela esteja bem, ela fez parte da minha caminhada. E aí depois, até refletindo sobre exatamente essa questão que aconteceu entre a gente, eu tive a oportunidade de refletir anos depois e pensar que, obviamente, né, apesar de o que ela fez ter ficado uma coisa muito aparente na época, ou o que ela deixou de fazer, depois eu vi que eu acho que eu fui meio carentona com ela, sabe? Cobrando ela demais. As duas vacilaram, essa que é a grande verdade. E, futuramente, olha como tudo na vida é aprendizado, futuramente eu viria a ter experiências parecidas. Eu tive uma experiência de uma amiga querida também, e essa amiga se afastou, e eu não fiquei chateada, como foi o caso dessa outra amiga lá da igreja. Porque aí eu já tinha entendido, né? Às vezes as pessoas se afastam. E tá tudo bem. Às vezes elas têm as razões delas. Ou às vezes elas se afastam de você porque elas não estão afim de ficar com você e tá tudo bem também, né? Enfim, a gente tem que aprender a ser rejeitado, né? Eu não sei se foi exatamente o caso, mas a grande verdade foi que eu acabei aprendendo com isso, né? Voltando para essa situação da igreja, fazendo algumas conclusões aqui. Então, foi a última vez que eu fui na igreja, eu fiquei realmente com muita raiva. E o que que aconteceu? A gente sofre uma lavagem cerebral na igreja. O que que aconteceu? Porque, olha a inocência da pessoa, né? Eu fiquei ali toda ofendida, chateada, magoada. É, meu Deus, né? Como assim esse pastor não me acolheu? Sofri, sabe? E depois eu matei a charada. Aquilo tudo tem um script que eles têm que seguir e tem que ser daquela forma. E aí, quando uma pessoa começa a questionar demais, ou quando uma pessoa tem questionamentos que vão estragar aquele teatro, essa pessoa, ela deixa de ser uma pessoa interessante para a igreja, porque ela passou a pensar com a própria cabeça. Entende? Eu já vinha tendo muitos questionamentos. E ali, quando eu parei de ir na igreja, para mim aquilo não estava fazendo mais sentido. Eu ia no dia de dar minha aula, porque eu havia me comprometido com isso. Mas perdeu o sentido, sabe? Realmente minha cabeça deu um nó naquele momento. E por que que a minha cabeça deu um nó? Porque eu acho que eu acordei e comecei a perceber coisas que não são legais. Pela minha experiência, e é só pelo que eu posso falar, as pessoas acabam procurando religião, né? Mas no fundo, no fundo, o que elas querem é a espiritualidade. E são duas coisas completamente diferentes. Eu não sei se eu vou conseguir explicar de uma forma, não vou saber explicar de uma forma muito rebuscada, mas basicamente, o que que é religião? É aquele conjunto, né, de dogmas, e não quero citar nenhuma religião específica, né? Cada religião tem os seus dogmas, certo? Você passa a frequentar aquela religião e você vai seguindo aquelas coisas daquela religião, certo? Espiritualidade, como eu vou explicar a espiritualidade? Eu não acredito hoje em dia que nós sejamos um ser humano que de vez em quando tem experiências espirituais, que é assim que na igreja eles veem, né? Nossa, noite passada eu tive uma experiência com Deus, tive uma experiência espiritual. Meu Deus, foi incrível. Então, hoje eu acredito, e lembrando que eu não tenho mais verdades absolutas, o que eu acredito hoje é que nós somos um espírito e estamos tendo uma experiência humana, e não um ser humano que tem de vez em quando experiências espirituais, certo? Então, espiritualidade, em outras palavras, como eu posso definir espiritualidade? Espiritualidade é esse seu contato com
com esse seu eu maior, sabe? Tem tantos caminhos, tantas coisas, é, tantas formas de enxergar a espiritualidade, e é muito profundo. Mas, basicamente, por falta de palavras, basicamente, espiritualidade não é religião. A sua espiritualidade você pode desenvolver lendo um livro, assistindo um vídeo, se conectando com esse seu higher self, com esse seu eu superior, com essa centelha divina que habita em você. A Bíblia diz: vós sois Deus. Existe um pedacinho de Deus em cada um de nós. E, infelizmente, a gente não encontra isso na religião. A espiritualidade é uma coisa muito mais espontânea, é mais um sentir do que qualquer outra coisa. E quando você vai frequentar uma igreja, você tá ali tendo que obedecer regras e coisas, e é só isso, basicamente. Você tá negando a sua essência o tempo inteiro, e eu não vejo formas de você desenvolver a sua espiritualidade com isso. Tanto que, quantas pessoas, pensa aí, eu tava falando de algum outro assunto que eu me esqueci, entrei nesse assunto de espiritualidade, vou embora aqui, porque não tenho roteiro, e seja o que Deus quiser. Quantas pessoas você conhece, pode pensar aí, quantas pessoas você conhece que vão na igreja uma vida inteira, vive dentro da igreja, a pessoa tá sempre dentro da igreja, nasceu na igreja, e a vida da pessoa é sempre aquela mesma coisa, a pessoa que não vive uma vida que como é que eu posso dizer? É a pessoa que é da igreja, mas é fofoqueira, tá na igreja o tempo inteiro, mas é fofoqueira, fala mal dos outros, faz coisa errada, desonestidades. Quantas pessoas você não conhece? Tá lá basicamente na igreja só para esquentar o banco da igreja, entende? E já na espiritualidade, eu já vejo que as pessoas elas têm uma conexão, elas conseguem fluir. Então, assim, por que que as pessoas acabam, lembrei o que eu estava falando, por que que as pessoas acabam se deparando com igrejas e acabam passando por processos como eu passei? Ou porque elas estão buscando a espiritualidade. Eu acho que é uma coisa que a gente sente, sabe como? É uma coisa que a gente sente. Sabe aquele momento, um belo momento você se pegou pensando, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Pra que que eu tô aqui? Pra que que eu nasci? Meio que começa daí. Colocando de uma forma bem tosca, meio que começa daí. E aí a pessoa meio que, não sei, sente ali, né? Ai, não sei, uma necessidade dessa coisa espiritual. E aí, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dela? Igreja. Espiritual é igreja. Entende? E é assim que a gente vai acabando. É assim que a gente acaba parando na igreja. No meu caso, então, o que que eu acho? Eu acho que as pessoas, ou elas estão nessa busca dessa espiritualidade, que acho que é uma coisa meio que vem de dentro, e aí elas procuram a igreja, porque é referência de algo espiritual que elas podem ter a igreja, então elas vão lá. E pessoas que estão vulneráveis, passando por alguma coisa muito difícil na vida, sabe? Então, no meu caso, por exemplo, eu estava vulnerável. Tinha essa busca minha intensa de uma vida inteira, que eu estava realmente buscando loucamente, juntou com uma vulnerabilidade do momento. Eu achei que tinha encontrado o que eu tanto procurava, foi uma mistura explosiva ali. É onde eu me batizei e tudo que eu contei nos outros vídeos aconteceu. Então, voltando a essa situação com o pastor, então, o que que eu acho que aconteceu? O que que me resta pensar? E aí, nunca, nunca, nunca mais eu recebi uma ligação desse pastor. Oi, Silvana, você tá bem? Como é que você tá, minha ovelha? Como é que você tá? Nada. Não é estranho para um pastor fazer isso? Então quer dizer que eu estava ali servindo o tempo inteiro, porque a gente trabalha de graça na igreja, né? Tem isso também. Deve ter os cargos lá que eles pagam alguma coisa, mas geralmente a gente se voluntaria, né? Eu nunca recebi uma ligação, nunca, nunca. E as pessoas se afastam de você também. Eu já tive muita raiva disso, mas hoje eu já consigo entender, né? Tá todo mundo com o cérebro lavado ali, então é até meio que covarde da nossa parte pensar que, né, ficar com raiva das pessoas, né? Porque é meio que parece assim, ó, todo mundo vira a cara pra você, né? E sim, todo mundo vira a cara pra você.
Porque vocês fazem parte de um universo completamente diferente. Na visão deles, você é uma pessoa que não está com Deus só porque você não está frequentando o culto e você vai para o inferno, então aí começa. Mas enfim, voltando aqui para concluir esse pedaço aqui dessa situação da igreja, então nunca mais recebi um telefonema. Todas as pessoas, eu nunca mais falei com ninguém, até essa minha amizade aí que eu tinha, que era uma amigona, acabou acabando. E aí minha pergunta é, por que o pastor proibiu ela de perguntar o que tinha acontecido ali? Por que ninguém me procurou? Ninguém. Nem o pastor, nem a mulher dele. Vamos pensar? Vamos pensar aqui junto? Por que a minha amiga não podia saber do que aconteceu ali? Qual que era o problema dela saber o que tinha acontecido ali? Por que eu não recebi um telefonema do pastor, ou da mulher dele, ou de alguém da equipe dele, para saber se eu estava bem? Por que eu não recebi essa ligação? Porque eu matei a charada. Eu entendi que aquilo tudo ali estava errado. E aí, quando eu levo essa questão para o pastor, o que naturalmente ele deve ter pensado? Não. A gente não quer gente que pensa aqui. Porque da mesma forma que ela chegou a essas conclusões, ela vai chegar a uma série de outras questões. Tem alguma outra explicação? Coloca aqui nos comentários. Para mim não tem nenhuma outra explicação que não essa. Então quer dizer que todos os anos que eu servi aquela igreja, todos os anos não, foi mais ou menos um ano, como eu falei aí, mas todo o tempo que eu servi ali, tudo que eu fiz ali, nada, não valeu de nada. Porque no momento onde eu faço meus primeiros questionamentos da vida, acontece essa situação extremamente desagradável. Essa amizade, ele proíbe essa amizade de me perguntar o que aconteceu? Então, assim, se você tem uma religião e você, por um acaso, está feliz, poxa, que coisa boa, que bom para você. Se você está feliz de verdade. Se você está feliz de verdade. Porque muitas vezes, meu Deus, quantas não foram as vezes onde eu estava conflitada com situações, o próprio ir para a igreja. Eu ia para a igreja, já tinha um momento que eu já estava assim, eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá, extremamente conflitada. E aí tem aquela coisa de que Deus vê e sabe tudo que está pensando, vê tudo que está fazendo, sabe tudo que está pensando. E tinha momentos ali que eu estava indo para a igreja, em outras palavras, porque eu não queria ir para o inferno, vamos por assim dizer, né? Ou mais ou menos isso. E aí, em algum momento, eu falei, em algum momento de lucidez, eu falei, peraí, mas se Deus sabe tudo que a gente está pensando e sentindo, é óbvio que Ele sabe que eu estou indo lá porque eu tô com medo, sei lá, né? Enfim, então, eu até falei com algumas amigas depois, né? Depois que isso aí tinha passado, eu já tinha tirado toda aquela. Porque eu saí da igreja, mas a lavagem cerebral ficou. Eu demorei mais ou menos um ano para poder me libertar daquilo. E eu falei para algumas amigas, eu prefiro, eu não sei, eu não tenho como afirmar que se existe céu ou inferno. Eu não acredito mais, tá? Mas eu não tenho como afirmar se de fato temos céu e inferno. E em algum momento eu disse assim, mas eu prefiro ir para o inferno, caso seja o caso, por ter sido honesta, verdadeira com os meus sentimentos, do que ir para o céu tendo sido hipócrita, certo? Muito embora eu acho que essas coisas não fazem nem sentido, né? Eu acho que, aliás, eu tenho certeza que não faz nem sentido. Você entende o que eu digo? É quase como se você estivesse tentando tirar Deus como moleque. E nós vamos falar sobre Deus em algum momento também, como eu vejo Deus, certo? Como eu vejo Deus. Cada um vê Deus da forma que acha melhor. Enfim, então não fazia sentido, certo? Então não fazia sentido. Gente, então, foi isso que aconteceu, né? Quando eu decidi me rebelar, né? Pela primeira vez, dizer coisas que eu não acreditava. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei realmente muito magoada e vou compartilhar com vocês ao longo de outros vídeos. De novo, a minha intenção aqui não é ficar falando sobre essas histórias, ficar falando sobre religião. Eu precisava dar um contexto
A ideia do canal não é ficar falando sobre religião, certo? A ideia do canal é autoconhecimento e eu precisei contar a minha trajetória para chegar aqui aonde eu tô hoje, né? Aonde eu cheguei esse processo de busca, certo? Então eu espero que eu também não queria fazer roteiro, sendo muito honesta. Eu prefiro simplesmente falar, acho que eu nem consigo me apegar em roteiros. Eu quero uma coisa bem natural, bem, sabe? Liguei a câmera e gravei, é isso que eu quero, porque a ideia aqui é realmente passar a mensagem, enfim, trocar experiências com vocês. E se vocês tiverem alguma experiência para compartilhar, coloca aqui nos comentários. Mais uma vez, dá like nesse vídeo, para que possa ter um alcance maior, para que pessoas que nesse momento estejam, de repente, passando exatamente por isso, estejam conflitadas, sofrendo, que elas possam assistir esse vídeo, que elas possam encontrar alguma libertação, né? Alguma libertação, primeiramente na mente, né? Que é o mais importante. Enfim, se sentirem menos piores do que elas podem estar se sentindo agora. Então é isso, a gente continua enfim, a gente continua nos próximos vídeos. Eu ainda vou acabar falando um pouco de religião, né? Porque eu tive, enfim, tudo foi muito embasado em religião a minha vida inteira, mas a intenção realmente é falar sobre autoconhecimento e já digo para vocês que na minha busca eu descobri que existem inúmeras ferramentas de autoconhecimento, inúmeras. E é por isso que eu acho que a religião ela limita demais, porque são tantas ferramentas, tantas coisas que você pode usar de graça, que você faz à sua casa, que você, sabe, que você faz assistindo um vídeo no YouTube, por exemplo. E são formas maravilhosas. Eu acredito que todas essas ferramentas, de uma certa forma, elas acabam nos levando para o mesmo lugar, né? Que é esse lugar de autoconhecimento mesmo. Então, muito obrigada para você que ficou até aqui comigo nesse vídeo. Muito obrigada de coração. E eu espero ver você no próximo vídeo também. Beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.